Meus queridos, minhas queridas irmãs, paz do Senhor Jesus Cristo, que bom estarmos juntos mais uma vez, né? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, que a graça de Deus seja derramada sobre a vida de cada um. Hoje, nesse encontro semanal, dando continuidade à nossa série de estudos sobre as parábolas, hoje eu quero falar sobre a parábola do semeador. Tenho certeza que Deus tem algo especial para falar no seu coração. E você vai ouvir esta parábola, vai ouvir esta meditação e vai ser cheio da graça de Deus. Eu tenho certeza disso. Deus tem algo novo para você. Deus tem uma palavra afiada para o seu coração e vai abençoar você, vai abençoar a sua família. Então, não saia daí. Fique comigo até o final desse estudo e ao término desse estudo, você vai ser revigorado pela palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia e eu tenho certeza que ela, nesse momento, vai ser renovada. Eu sei que você já ouviu algumas pessoas falarem sobre esta parábola, a parábola do semeador, mas sempre tem algo novo. Deus coloca a palavra no nosso coração e sempre tem algo novo e vai nos fortalecer, vai fortalecer a sua vida também. Então tenha certeza disso, meu irmão, minha irmã, creia na palavra de Deus. Mas antes de estarmos estudando aqui, pedir a você para se inscrever no nosso canal, faça parte desse projeto de Deus, né, de divulgarmos, de pregarmos a palavra de Deus a muitas pessoas, e eu tenho certeza que você se inscrever no canal vai fazer o canal a crescer, e aí muitas pessoas vão receber esta palavra de Deus. Então nos ajude, clica aí no inscrever-se, depois no sininho, depois em todas, e você vai receber todas as notificações dos vídeos, não vai perder nenhum, meu irmão. E também compartilha, né? Não deixe de compartilhar, não. Cria o hábito de compartilhar o vídeo, compartilhe alguém. Deus vai abençoar você, eu tenho certeza, e vai abençoar as pessoas que receberem este vídeo, porque elas serão edificadas pela palavra de Deus. Então, hoje, parábola do semeador. O texto bíblico está registrado no Evangelho de São Marcos. Evangelho de São Marcos, capítulo 4. Eu vou estar lendo a partir do verso de número 14, que é a explicação da parábola que Jesus mencionou. O semeador semeia a palavra. Os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo-a ele ouvido, vem logo Satanás e atira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, aqueles que foram semeados em lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente com alegria a recebem, mas não têm raiz em si mesmo. Antes, são de pouca duração. Depois, sobrevindo tribulações, perseguições, por causa da palavra, logo se escandalizam. Outros ainda são aqueles que foram semeados entre os espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas, a cobiça das outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Aqueles outros que foram semeados em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, a 30, a 60 e a 100 por um. Este é o texto bíblico que vamos estar refletindo, falando sobre a parábola do semeador. Eu quero dizer com isso, irmão, é que a parábola do semeador, ela é uma das parábolas mais importantes da Bíblia Sagrada. A parábola do semeador, ela está tratando aqui, né, o foco dela é em como se recebe a palavra de Deus. Então eu estou aqui agora ministrando esta palavra e você está recebendo a palavra. Ou seja, a palavra está sendo semeada no seu coração. Então, a parábola traz esse ensinamento, né? Como receber a palavra de Deus. Fala-se de sementes, né? De solos e de frutos. Sementes a palavra, o solo o nosso coração e os frutos o que nós vamos produzir com relação à palavra de Deus. Esta considerada a parábola talvez a mais importante da Bíblia Sagrada. Parábola mais importante. Tem diversas parábolas da Bíblia e todas elas têm a sua importância, tem o seu significado bíblico, tem o seu significado espiritual que nós devemos observar e atender, né, atentamente. Porém, esta parábola é uma das bases, né? É a base de todas as outras parábolas.
é a parábola que podemos dizer a mais importante. Ou seja, todos devem entender profundamente este significado. Se você não entender o significado desta parábola, será difícil entender as outras parábolas, as outras ministrações que Jesus fez. Então, você vai observar que esta é a parábola em que Jesus menciona para todos aqueles que estão ali ao redor de Jesus. Todos estão ouvindo a parábola, mas reservadamente Jesus explica a parábola aos seus discípulos. Os seus discípulos perguntam para Jesus Cristo e ele então explica a eles. Ela é tão importante que Jesus explicou, Jesus fez questão de tirar todas as dúvidas dos corações dos seus discípulos. Veja como ela é importante. Jesus teve esta preocupação e, neste exato momento, o Senhor está tendo esta preocupação de ensinar você, de fazer você entender esta parábola e entender da melhor forma possível. Você vai estar observando esse texto bíblico que Jesus Cristo ele diz aos seus discípulos: vocês não conseguem entender esta parábola? Como vocês não conseguiram entender esta parábola? No versículo de número 13, Jesus diz assim, não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as outras? É que Jesus está dizendo, esta é a principal. Se vocês não entendem esta parábola, como vão entender as outras? Então, por isso que eu disse que esta é a parábola mais importante de todas as outras parábolas. Não tiro a importância das outras, mas essa é a base. Se você não entender, fica difícil entender as outras. Eu quero trazer para você aqui o significado de três coisas. Significado que eu acho importante estarmos falando, né? Por exemplo, a parábola fala de sementes, então nós precisamos entender o que é a semente. A semente você já percebeu que é a palavra de Deus, a palavra que é pregada, a palavra ministrada. Isso que eu estou fazendo agora é a semente, é a palavra de Deus. Esta semente, ela deve germinar, essa semente deve crescer, criar raiz e crescer. Não estou dizendo aqui que todas as palavras são sementes. As palavras de Deus é semente divina. As palavras do maligno são sementes malignas. Jesus está dizendo que nós precisamos receber a palavra de Deus, a semente de Deus. Isso quer dizer, irmãos, que infelizmente tem muitas pessoas aceitando ser semeado no seu coração sementes malignas, sementes ruins, sementes do mal. Essas sementes do mal você não pode aceitar. Você tem que aceitar as sementes de Cristo, sementes da palavra de Deus. Se vier semente ruim, você tem que descartar e aceitar as sementes que é a palavra de Deus. Então, quando vir aí sementinhas ruins, palavras ruins do inimigo, você já repreende em nome de Jesus, porque essas não devem ser semeadas, plantadas aí em você, mas a palavra de Deus sim. O semeador aqui é Jesus Cristo. Jesus que nos transmite a palavra através do seu Espírito Santo. Como estou fazendo? Estou transmitindo pelo Espírito Santo de Deus a palavra de Jesus Cristo, a palavra do Evangelho de Jesus Cristo. Então o semeador é Jesus Cristo, quem semeia em nossos corações a palavra dele. O solo são os nossos corações. É onde a palavra de Deus vai ser semeada, vai ser plantada. É o nosso coração. Nós somos o solo. Você é o solo, né? Então, semente é a palavra de Deus, o semeador é Cristo e o solo somos nós. O texto bíblico vai relatar aqui que o semeador ele saiu para semear e algumas das sementes caíram à beira do caminho. À beira da onde não foi arado a terra, passou-se o arado, mas existe o caminho aonde a pessoa, o agricultor passava e saía pisando. E neste lugar que caiu as sementes à beira deste caminho e não no vale aonde foi arado a terra.
Essas sementes que caíram à beira do caminho, elas, diz o texto bíblico, que as aves vieram e comeram, porque elas não estavam plantadas, elas estavam do lado de fora da terra. Então as sementes vieram, as sementes foram caídas, as aves vieram e comeram as sementes. O texto ainda vai dizer que outras sementes caíram também nos lugares onde havia pedras, terreno rochoso, pedregais. Caíram e nessas pedras elas não tiveram forças para as suas raízes penetrarem. E antes que essas raízes tivessem força o suficiente para penetrar nessas pedras e alcançar a terra, veio o sol, e o sol causticante, quente, queimou a semente, queimou a raiz e não deu tempo dela crescer. Outro grupo de sementes caiu sobre os locais onde tinham os espinhos, os espinheiros, né? E ela cresceu no meio dos espinhos e foi sufocada pelos espinhos e ela não conseguiu então produzir, foram sufocadas. E o quarto grupo de sementes são as sementes, obviamente, que o semeador plantou aonde foi arada a terra, na terra boa. Essas sementes foram germinadas, cresceram, criaram raízes, se tornaram a árvore que foi plantada e geraram frutos. E a Bíblia diz que algumas delas geraram 30 frutos. Plantou-se uma semente e ela gerou 30, outra gerou 60 e outra gerou até 100. Ou seja, as sementes que vão produzir muito mais que outras sementes, mas essas que foram plantadas em terra boa germinaram e produziram frutos. Esta é a parábola que Jesus contou, e aí então entra o texto bíblico que acabamos de ler, que é a explicação da parábola. Jesus explicando a parábola aos seus discípulos, e eu quero então, nesse momento, estar refletindo com você exatamente sobre o que Jesus Cristo explicou. Por exemplo, as sementes que caíram à beira do caminho, diz o texto bíblico. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Quando a semente caiu, as aves vieram e comeram a semente. Jesus está dizendo que é Satanás que vem e tira a palavra que foi semeada no coração. Então, são aqueles que ouvem a palavra, gostam da palavra, aceitam a palavra, mas rapidamente ele esquece a palavra. Rapidamente o inimigo tira a palavra do coração dele e ele esquece. A palavra não germina, a palavra que foi plantada no coração dele não germina. Por quê? Porque o inimigo a roubou, o inimigo tirou. Satanás faz da forma seguinte: ele vem, enche o seu coração de tantas coisas, de tantas preocupações, de tantas atividades, enche a sua cabeça de tantos pensamentos, de tantas coisas, que você acaba esquecendo a palavra de Deus. Você ouviu a palavra, mas esqueceu rapidamente. Saiu da igreja para fora, esqueceu a palavra. Ela não tem efeito na vida da pessoa. Por quê? Porque o coração está cheio de outras coisas. Então estas pessoas que estão à beira do caminho, ouvem, mas esquecem muito rapidamente a palavra. E eu espero que você, meu irmão, você, minha irmã, que está acompanhando esse estudo da palavra de Deus, que está ouvindo esta palavra, que não a esqueça rapidamente, mas que você a tenha plantada no seu coração, criando raiz, crescendo e produzindo. Mas há crentes, há cristãos que ouvem a palavra, mas esquecem rapidamente, não conseguem guardar no coração. A palavra não fica dentro do coração, ela rapidamente é perdida, esquecida, deixada de lado, e ela não tem o efeito que ela deveria ter. Então são as pessoas que estão à beira do caminho. As sementes são plantadas, as sementes estão lá, mas o diabo tira. E o diabo tem tirado do coração de muitas pessoas a palavra de Deus. Já não lembram mais da palavra de Deus, já não se interessam mais pela palavra
de Deus. Esses são aqueles que estão à beira do caminho. E aí existe então as sementes que caiu em terra rochosa, lugares pedregosos, né? E o texto diz assim: do mesmo modo, aqueles que foram semeados em lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente, com alegria, recebem. Mas não têm raiz em si mesmo. Antes, são de pouca duração. Depois, sobrevindo tribulação, perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam, logo abandonam. Esses são aqueles que têm o coração endurecido, coração duro, né? Aqueles que não se comovem com a palavra, ouve a palavra, mas a palavra não mexe no coração, coração endurecido, coração petrificado, coração rochoso, a palavra não entra, né? Não tem como entrar, porque não tem sensibilidade espiritual, a pessoa é insensível à voz de Deus. Você está me ouvindo agora, esta palavra está falando no seu coração, você está sensível? Você está realmente ouvindo e dizendo como Deus é bom, como Deus está falando no meu coração? Isso é porque a semente está sendo plantada e está criando raiz. Agora, se a pessoa está ouvindo e não dá a mínima pela palavra, porque tem coração endurecido, coração que não se sensibiliza com a palavra. E aqui o texto está dizendo que essas sementes, elas são recebidas rapidamente, até com alegria. Há muitas pessoas que gostam da palavra, gostam do estudo, aceitam a palavra. Olha que palavra linda, que palavra maravilhosa, gostei dessa palavra, mas ela não cria raiz porque o coração está muito duro, né? Não aceita. É a palavra que não cria raiz no coração da pessoa, não consegue produzir, né? Até gostam, mas não entendem o significado da palavra de Deus. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim, ó: sede praticantes da palavra, e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. Tiago está dizendo que nós precisamos ser praticantes da palavra e não somente ouvinte. Não ser um simples ouvinte da palavra, mas aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Infelizmente, há muitos que ouve uma vez, ouve duas, mas nunca pratica. Sabe que tem que adorar a Deus, mas nunca adora. Sabe que precisam orar ao Senhor, mas nunca oram. Sabe que precisam ser verdadeiros cristãos, mas nunca conseguem ser verdadeiros cristãos. Sabem, ouvem que tem que fugir do pecado, da aparência do mal, mas não conseguem fugir da aparência do mal e não conseguem fugir do pecado. São só ouvintes, mas não praticam a palavra, porque o coração é duro, o coração está enrijecido e a pessoa não consegue fazer com que a palavra penetre até a alma e o espírito. São pessoas que recebem a palavra, ouvem a palavra, mas ela acaba rapidinho. Vem luta, vem tribulação, vem perseguição e, olha, ela desaparece, são queimadas pelo sol, né? O sol quente, a luta, as tribulações vêm e acaba com a palavra que foi plantada, a pessoa desiste e não quer mais ser cristão, não quer mais seguir Jesus, porque é muita luta, é muita cobrança, é o pastor que cobra, é muita exigência da igreja e começa a surgir aquelas coisas e desiste logo, porque o sol está queimando, né? Não dá. Hoje em dia eu fico pensando, irmãos, que o pastor não pode nem exigir mais, não pode cobrar mais, não pode pregar sobre usos e costumes, não pode pregar sobre o pecado, porque as pessoas ficam todas doloridas, as pessoas ficam todas bravas, né? Não querem isso, querem um evangelho barato, querem um evangelho muito fácil. Mas a palavra de Deus está dizendo que o sol vai vir para queimar, e se você não estiver enraizado na palavra de Deus, você não aguenta. Infelizmente tem muitas pessoas que não estão aguentando as lutas e outras não estão aguentando a verdadeira doutrina, a verdadeira palavra de Deus. Não aguentam uma pregação poderosa, não aguentam uma cobrança espiritual. Então as pregações hoje tem que ser pregação suave, tem que ser pregação de milagre, tem que ser pregação de bênção, de que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas nunca de cobrança. Nunca uma pregação pode ser de cobrança, porque nós não estamos preparados para isso. Esses são corações endurecidos, corações petrificados que não têm
raiz, né? Querem viver no conforto do mundo, querem usufruir das coisas do mundo e não querem usufruir das coisas de Deus. Aqueles que foram semeados em pedregais. Terceiro grupo é aquele que foi semeado e a semente caiu ali no meio dos espinhos. E aí cresceu, criou raiz, cresceu, mas foi sufocada pelos espinhos. O texto bíblico diz assim: outros ainda são aqueles que foram semeados entre os espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução da riqueza, a cobiça das outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Essas sementes elas foram plantadas, né, no meio dos espinheiros, e o texto bíblico diz que elas cresceram. Diz que elas criaram raiz, elas cresceram no meio do espinheiro, se tornaram lá uma plantinha, mas elas não tiveram força, porque eram sufocadas pelos espinhos, pelo espinheiro. Então aqui está dizendo de algumas pessoas que recebem a palavra, estão na igreja há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, há 10 anos, estão na igreja, mas são sufocados pelos espinhos. O texto bíblico diz que o sufoco vem do mundo. São as pessoas que estão sufocadas pelas coisas deste mundo, os cuidados deste mundo, as riquezas deste mundo. São os cuidados com o mundo que sufocam a palavra. São seduzidos pelos prazeres carnais. Ouve a palavra, ouve a pregação, mas o pecado toma conta. O coração está no mundo, deseja estar na igreja, mas o coração está no mundo. São seduzidos pela riqueza, o amor ao dinheiro está trazendo males para dentro da sua vida, dentro da sua família, meu irmão, se você continuar assim. Que Deus te abençoe e tire você dessa situação, porque ele não pode continuar assim. Então o texto bíblico está dizendo que as pessoas são seduzidas pelas coisas do mundo e essas coisas do mundo sufocam a palavra. Não resiste à atração do mundo, não resiste aos prazeres carnais, não resiste aos prazeres do mundo, não resistem, não aguentam ver as coisas que o diabo oferece, os prazeres mundanos. Então, o mundo acaba ficando no coração da pessoa e a palavra de Deus não consegue crescer, não consegue produzir, por quê? Porque lá dentro tem os espinhos, lá dentro tem as coisas do mundo. Então, eles querem até ouvir a palavra, até crescem um pouco, mas não conseguem produzir, porque o mundo está no coração. Os atrativos do mundo, né? As diversões do mundo. Então a pessoa se ocupa com academia, se preocupa com diversões, se preocupa com jogos, com bebedice, com encontros, se preocupam com tantas coisas e não tem tempo mais para se preocupar com as coisas de Deus. Então a palavra fica sufocada, porque ela se ocupa com tantas coisas deste mundo, né? Acaba não tendo tempo para Deus. Esta é a verdade, não tem mais tempo para Deus. Tem tempo sim para fazer muitas coisas, mas não tem tempo para Deus. Então, essas sementes foram aquelas plantadas no espinheiro, até cresceram, mas não produziram. Crentes que estão na igreja, mas não produzem. Crentes que estão na igreja há 1 ano, há 2 anos ou há mais anos, mas continuam a mesma coisa, né? Uma planta que cresce abafada, cresce sem força, cresce amarelada. Assim há muitos crentes que estão na igreja, mas estão amarelados, estão sem força, sem energia e não conseguem produzir. Estão na igreja, mas são os mesmos. São os mesmos há 1 ano, são os mesmos há 5 anos, são os mesmos há 10 anos. Não mudam, não são transformados, não adquirem forças para produzir. São aqueles que estão entre os espinheiros. E aí o quarto grupo, para encerrar esta mensagem, esse estudo, são as sementes que foram plantadas no solo fértil, ou seja, na terra boa, na terra que foi arada, né? E ali então elas foram plantadas e começaram a crescer. O texto bíblico diz assim: aqueles outros que foram semeados em terra boa são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Dão fruto a 30, 60 e a 100 por 1. Ou seja, terra boa é aquele
Aquela pessoa, aquele cristão que recebe a palavra, ela entra no coração, cria raiz, cresce e produz. É o crente praticante, é o crente que ouve e ama a palavra e quer continuar firme com Jesus. Ouve e pratica, ouve e coloca em prática, né? Ele fica pensando na palavra, ele fica remoendo a palavra. Ele ouve agora e continua crendo, né? Amanhã ele continua pensando na palavra. A palavra de Deus não sai da sua mente, ele não esquece, ele aprende e pratica. Cada vez mais ele quer ouvir a palavra de Deus. Ele não se satisfaz em ficar sem ouvir Deus falar. Deus precisa falar, porque se ele não falar, a pessoa não aguenta, fica fraca. A palavra de Deus é que alimenta a nossa alma e o nosso espírito. Então, o crente que é solo fértil, ele quer ficar ouvindo a palavra de Deus. Ele quer ouvir hoje, ele quer ouvir amanhã, ele quer ouvir depois, ele não consegue ficar sem. Quando ele vai no culto, ele não vê a hora de o pastor começar a ministrar a palavra. Ele gosta dos hinos, ele canta, ele gosta das orações, mas ele fica almejando o momento da pregação da palavra de Deus. Naquele momento da pregação ele não sai, naquele momento da pregação ele está lá focado. Por quê? Porque ele quer ouvir. Este é o crente que é solo fértil. Agora, aquele que não é solo fértil, quando chega na hora da palavra, o crente vai para fora, vai beber água, vai tratar de outros assuntos, vai fazer outras atividades para não ouvir a palavra. Mas aquela plantada em solo fértil vai crescer. Por quê? Porque a terra é boa, porque a pessoa quer receber. Então ele não aceita ficar sem ouvir a palavra de Deus. Ele quer receber a palavra de Deus. Então, não importa se a palavra de Deus ela é forte, se a palavra de Deus é boa, poderosa, ou se a palavra de Deus é uma correia, um reio, né? Algumas vezes a gente ouve a palavra e ela vem no chicote, né? Ela vem para marcar as nossas costas, vem nos cobrar. Não importa, é a palavra de Deus. E o terra fértil ouve a palavra dura e ouve a palavra suave. Ouve o discurso duro, mas ouve o discurso suave também. E ele aceita ambos, porque ambos são a palavra de Deus. Quem é terra fértil, irmão, não fica contrariado com a palavra, não fica bravo com a palavra que foi pregada, não fica triste com a palavra que foi pregada, mas pelo contrário, ele aceita a palavra e fica feliz com a palavra. A palavra de Deus, meu irmão, você precisa ter uma coisa na sua mente, que ela nunca vai machucar. A palavra de Deus não machuca ninguém. A palavra de Deus não fere. Se você está ouvindo uma palavra, se você está ouvindo uma ministração e está ferido com aquela palavra, mas essa palavra veio falar comigo, esse pastor está sabendo da minha vida, e aí você ficou triste porque ela machucou você, então, meu irmão, tem alguma coisa de errado, porque a palavra de Deus não machuca. A palavra de Deus cura, a palavra de Deus sara, a palavra de Deus alivia, não machuca. O que acontece, meu irmão e minha irmã, é que algumas vezes as pessoas estão machucadas, as pessoas estão feridas, as pessoas estão magoadas. Aí quando vem a palavra, aí dói. É como se você machucasse o seu dedo e você batesse o dedo em algum lugar, aí dói. Então você está ferido, você está machucado. Agora bateu em algum lugar, vai doer. Se você está machucado, se você está ferido, então quando a palavra de Deus vem, vai doer mesmo. Então, meu irmão, você só precisa entender isto, que não é a palavra de Deus que está fazendo doer, mas sim o ferimento que há em você. A palavra de Deus não machuca, a palavra de Deus cura. Então, se você terreno fértil, mesmo que ela doa, mesmo que ela venha aí ao encontro de você e te fere, você sente o peso dela, é porque Deus está falando com você. Deus quer mudar a sua vida. A palavra de Deus, irmãos, ela vem para curar. Meu querido, minha querida irmã, tenha certeza que a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus renova, a palavra de Deus revigora. Então, se você é terreno fértil, receba a palavra com felicidade, com alegria, cresça e produza, e Deus vai abençoar muito você. Meu amado, nós falamos hoje então sobre a parábola do semeador. Poderíamos dar continuidade, falarmos muito mais ainda, refletir mais,
na palavra de Deus, porque esta é uma parábola muito profunda e poderíamos aqui dar continuidade, mas o que foi falado já foi o suficiente para edificar as nossas vidas e fazer com que possamos nos situar, saber que terreno somos, aonde estamos sendo, a semente está sendo semeada, em quais coração, qual é o seu coração. Que Deus te abençoe, que Deus possa te dar graça e que você, ao ouvir esta palavra, seja transformado e se torne uma terra fértil, uma terra onde essa semente produza muitos frutos e você seja abençoado e receba os galardões do céu. Deus te abençoe, meu querido, Deus te abençoe, minha querida. Foi muito bom estar com você mais uma vez. Quero pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no nosso canal, clica em inscrever-se, clica no sininho, depois em todas, porque aí você vai receber todas as notificações dos vídeos que forem ao ar. Você vai ser abençoado por Deus e também pedir para você compartilhar. Não deixe de compartilhar, não. Envia para alguém. Envia para um amigo seu, para uma amiga, envia para alguém. Alguém vai ser abençoado com esta palavra e você vai ser um canal de bênção, meu irmão. Você vai ser o instrumento que Deus usou para abençoar alguém. E eu espero você, próxima semana, em uma nova parábola, onde estaremos estudando e meditando na palavra de Deus. Eu tenho certeza que vai ser muita bênção de Deus. Se você perdeu as outras parábolas, não tem problema. Vai aí na playlist parábola, clica lá e você vai ouvir, você vai ver todos os vídeos das outras parábolas, né? Também tem outros vídeos aí que eu estou indicando e você vai ser abençoado por Deus. Importante é que você não sabe, não continue no canal aí, continue vendo. Tem coisa boa aí, meu irmão, tem oração que vai abençoar você. Você vai ser edificado e a sua família também será edificada. Deus te abençoe, meu irmão. Foi bom estar com você e, se Deus quiser, até a próxima parábola.